Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro CONAD e à palestra Escrita Científica Formatando a Sua Ideia. Meu nome é Joilmir Canazaro e hoje nós vamos bater um papo sobre a escrita de artigo científico. Para início de conversa, temos a primeira pergunta: como começar um artigo científico? Reunimos aqui 7 dicas valiosas que poderão auxiliar você durante esse processo. E a primeira dica diz respeito ao interesse. Interesse em desenvolver uma boa escrita acadêmica. Quando falamos de interesse, queremos falar sobre a questão querer aprender. Eu quero aprender algo novo. E para que possamos aprender algo novo, nós precisamos ter em nós motivação. Ser motivado, ter comprometimento, persistência e perseverança. Repare que a proatividade e a autodisciplina são exploradas nesse ponto. A segunda dica é reunir e organizar materiais acerca do tema de seu interesse. Saber planejar e organizar esses materiais muito lhe ajudará na hora da escrita. Repare que aqui é posto em prática a sua habilidade de gerenciar projetos. Trabalhar com hierarquia de pastas pode ser uma solução viável nessa organização. Existe ainda a possibilidade de trabalhar em nuvem. Use a tecnologia a seu favor. A terceira dica é opiniões de especialistas ou estudiosos da área. Sempre tem aquele professor, colega de classe, de trabalho ou vizinho que estuda a área que você tem despertado interesse. É importante mais do que ouvir, escutar o que pessoas que já estudam o seu interesse têm a dizer. É hora de prevalecer o networking para colher boas informações sobre o tema. Vale lembrar que, nessa etapa, quando você leva uma ideia para outra pessoa, deve estar disposto a receber críticas. Não são críticas para destruir a sua ideia, pelo contrário. Nesse ponto, a habilidade para conduzir e defender suas ideias são aperfeiçoadas. Junto a essas críticas, cabe você ter a capacidade de fazer as alterações que foram discutidas. A quarta dica é ler bastante. Leitura ajuda bastante na hora da criação dos textos. A sua capacidade de escrever uma redação técnica é aprimorada com a leitura. Procure ficar em um ambiente que possa se concentrar, sem distração mesmo. Tenha foco nesse momento. Se concentre nessa atividade de pesquisa. E se você disser que não tem tempo para ler, que falta a você esse tempo, seus problemas acabaram. A técnica Pomodoro, criada nos anos 80 por Francesco Cirillo, ensina você a trabalhar com o tempo em vez de lutar contra ele. Vamos ao exemplo. A técnica Pomodoro é dividida em 5 etapas. A primeira delas é definir uma tarefa a ser feita. A segunda é programar um timer de 25 minutos. A terceira é trabalhar nesse time até o relógio soar. A quarta é fazer uma pausa de 5 minutos. Repita esse procedimento 4 vezes. E por fim, a quinta etapa é uma pausa mais longa. Vamos ao seguinte exemplo. Eu quero ler um livro. Logo, eu defini a tarefa a ser feita, a leitura do livro. Eu vou programar o timer para 25 minutos. Vou trabalhar a leitura durante esses 25 minutos, até o relógio soar. No término do relógio, eu faço uma pausa e tomo um bom café. Repito isso 4 vezes. Por fim, a pausa ela se dá mais longa, entre 25 e 30 minutos, repondo as energias gastas durante o estudo. A quinta dica é ser curioso. Curioso do ponto de vista minucioso, cuidadoso, sistemático. O raciocínio analítico contribui para uma mente criativa. E quando estamos falando de artigo científico, ter uma mente criativa pode muito ajudar na hora da escrita. Então, ser curioso fará você ter critérios para buscar e selecionar conteúdos atualizados, autores renomados e a ter o cuidado de selecionar quais informações a se usar, a conferir cada referência utilizada. A sexta dica é querer entender mais e melhor acerca do tema que escolheu, do tema do seu interesse. Conhecer minha área de pesquisa, aprofundar os estudos nela. Fazer isso aumenta a minha capacidade de criação, a capacidade de ter boas ideias.
A sétima e última dica é informar-se sobre como se desenvolve um artigo científico. O primeiro informe é conhecer o que é o artigo científico. Em resumo, o artigo científico é um veículo de comunicação que reporta uma novidade, um avanço de uma determinada área. Os textos desse veículo são escritos em uma linguagem conhecida como acadêmica e/ou científica, a escrita científica. Essa escrita é um tipo de gênero literário, um tipo textual. Possui algumas particularidades que você não encontrará em outro gênero literário. A primeira diz respeito ao público, à audiência. Quem vai ler os seus textos? São pessoas da área? São estudiosos ou especialistas que também estudam a temática no qual você está explorando? Se sim, o seu texto não precisa ser tão detalhado. Alguns termos usados já são conhecidos por essas pessoas. Agora, se as pessoas que irão ler o seu texto não forem da área que você tem interesse, aí é válido detalhar algumas informações. A segunda diz respeito ao texto claro e conciso. Quem escreve cientificamente deve ser objetivo. A mensagem deve ser transmitida de forma que o leitor entenda de primeira. A terceira diz respeito às referências, o suporte, o embasamento por detrás de cada argumento usado no texto. Quando se escreve cientificamente, faz-se o uso de transcrições textuais dos textos de outros autores. Chamamos isso de citação. A norma brasileira 10.520 dita as regras de como devem ser apresentadas essas citações. Conhecer e saber fazer o uso das citações trará qualidade ao teu texto e evitará com isso o plágio nos seus trabalhos. Essa que é uma conduta condenada pelo meio científico, estando aí no topo dos motivos de reprovação. A quarta diz respeito ao texto sem suspense, sem rodeios, um linguajar mais popular, sem enrolação de linguiça, o famoso enrolo. Falou e não disse nada. Isso não é bom na escrita científica. O segundo informe é conhecer o que contém um artigo científico, o que há dentro dele. Para a NBR 6022, o artigo científico é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Em geral, os artigos científicos apresentam a seguinte estrutura. Ao título, cabe a função de atrair a atenção do leitor. A do resumo é resumir os principais aspectos do artigo. A introdução nos conta qual o problema, o que vem sendo estudado e o que não vem sendo estudado. O método é o passo a passo do que foi feito para resolver o problema. A seção de resultados e discussões é a seção mais importante do artigo científico, porque ela nos mostra o que significam os achados encontrados, o que este estudo acrescenta ao que já se sabe sobre o assunto. A de conclusão é descrever o que foi conquistado no trabalho, o que eu consegui com o trabalho. A de referências nos conta quais fontes foram citadas para construir o trabalho. O terceiro informe é saber que existe uma entidade, denominada Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, responsável por elaborar e revisar normas técnicas. Vale lembrar que quando falamos de artigo científico, cada evento possui as suas regras de formatação, então fique atento a essas particularidades. O último informe é: saiba configurar o editor de texto a seu favor. Vamos a alguns exemplos. A primeira coisa a se fazer é escolher a fonte e o tamanho dessa fonte, independentemente do evento. A segunda é saber alinhar o seu texto, se ele vai ser à esquerda, à direita, centralizado ou justificado. É importante também você conhecer qual parágrafo utilizar, 1,25 ou 1,5. Então, observe bem as particularidades de cada evento e saiba configurar essas particularidades dentro do seu editor de texto. Em seguida, é importante você saber configurar o espaçamento entre linhas.
Será um espaçamento simples, um espaçamento 1,5 ou um espaçamento duplo. Seguinte, é importante você aprender a desvincular uma página de outra. Como que eu faço isso? Quebra de página. Quando eu quebro uma página, ela quebra a seção de uma página para outra e eu clicando 2 vezes no cabeçalho, ele me abre a opção de vincular ou desvincular. Quando eu desvinculo uma página de outra, é como se eu estivesse desassociando ela uma da outra. Então eu consigo assim enumerar a minha página a partir da introdução, fazendo uso aí da quebra de página. Então se você tem um trabalho que envolve capa, folha de rosto e uma página de introdução, a capa ela não é contada. A enumeração começa a partir da página de introdução. Conta-se a folha de rosto, mas não enumera a folha de rosto. Então, com esse recurso de quebra de página, você consegue enumerar a sua seção de introdução normalmente. Outra coisa muito importante, que eu acho que é a mais importante dentro da configuração de um editor de texto, é você conseguir editar os estilos. Quando eu falo em estilo, é só você lembrar das seções de um trabalho. Você tem lá a seção primária, que é aquele número 1, introdução, 2, desenvolvimento, 3, conclusão. Você tem as seções secundárias, 1.1, 2.1, 3.1. Você tem a seção terciária, 3.1, 3.2, 3.3. É possível você criar um estilo para cada uma dessas. E é muito importante que você conheça e saiba como criar esses estilos, a modificar esses estilos. Quando você clica com o botão direito em um dos estilos no editor de texto, clica na opção modificar, ele te abre a janelinha de configuração, no qual você consegue fazer todas as configurações antes aqui ditas. Desde alterar a fonte, alterar o tamanho da fonte, o espaçamento, se vai haver recuo ou não, né, em questão do parágrafo. Então você consegue fazer uma série de modificações em cada estilo. E isso, quando você digita o seu texto e clica no estilo, né, com o texto selecionado, ele vai aplicar aquele estilo naquele trecho de texto que você selecionou. Então isso alavanca muito a sua produtividade. Você ganha tempo com isso, aprender a mexer com estilos. Da mesma forma existem as figuras. Eu preciso inserir a legenda, né, das minhas figuras, dos meus quadros, das minhas tabelas. Então existe um recurso chamado inserir legenda e eu consigo também modificar, alterar quaisquer aspectos desse recurso chamado inserir legenda. Eu consigo criar novos rótulos, por exemplo, a palavra quadro não tem dentro da opção rótulo como uma opção disposta pelo editor de texto padrão. Então você pode criar esse novo rótulo, pode modificar esse novo rótulo, a cor dele, se ele vai ser negrito, se ele vai ser sublinhado, se ele vai ser itálico, se ele vai usar a palavra figura 1, 2 pontos, se vai ser o hífen, enfim, você pode aí modificar e alterar esse recurso também, ok? Então conheça o editor de texto, conheça essas possibilidades, né? Pode ver que existe aí um pouco da pegada do design instrucional, educacional aí vinculado a essas informações, né? Quando nós falamos aí de configuração de texto, de documentos, então é muito importante você saber fazer o uso do editor de texto a seu favor, ok? Essas são as referências que nós usamos. Quero terminar esse nosso bate-papo agradecendo a você com o meu muito obrigado e desejar tudo de bom na sua vida. Um forte abraço, até a próxima.